Olá, sabadão, véspera de jogo do Flamengo, Fortaleza, amanhã, às 18h30, só pelo Premier, tá? Viemos trazendo hoje as últimas informações e atualizações dos treinamentos de ontem e de hoje do Felipe Luiz, já avisando o jogo de amanhã, jogo importantíssimo que o Flamengo pode, inclusive, alcançar a liderança do campeonato, dependendo do jogo da porcada lá. Vamos ver o que acontece e de repente a gente pode aí assumir a liderança e ir para a pausa do Mundial depois, data FIFA, estaremos aí em primeiro lugar. Então vamos ao vídeo que é o que interessa. Um grande abraço a todos, valeu! Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora 1h em ponto, no horário de Brasília, está começando o Globo Esporte. Amanhã tem reencontro do Botafogo com o Neymar na Vila Belmiro, ao vivo na Globo. Já já a gente vai falar dessa partida. Mas hoje, o Vasco encara o Bragantino, é jogo duro, hein? O Vasco está em 15º no Brasileiro e o Bragantino briga lá em cima, tá a 2 pontos do líder, que é o Palmeiras. Então vamos ao vivo para São Januário, porque o Marcelo Correge está por lá. Boa tarde, Correge, o que você conta pra gente? Seja bem-vindo. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu já estou aqui nos domínios do Vasco, bem antes do horário da partida contra o Bragantino, às 9 da noite, com transmissão do Sport TV. Mas como você sabe, a torcida do Vasco é muito apaixonada, vai lotar São Januário mais uma vez. Aquele público padrão entre 19 e 20 mil torcedores, inclusive meus amigos aqui de Patos, na Paraíba, por favor, apareçam aqui, ó. Viajaram da Paraíba para ver esse jogo contra o time do Bragantino. Olha só, Mari, essa expectativa de público é tão grande que já houve interdições aqui nos arredores de São Januário, porque o público está vindo em grande peso desde cedo. E é o seguinte, inclusive o Centro de Operações do município do Rio de Janeiro diz para os torcedores do Vasco virem de transporte público para cá, não virem de carro. Dinizismo, está aprovado ou não está, minha gente? Aprovadíssimo. Aprovado. Principalmente depois daquela vitória sobre o Melgar pela Sul-Americana, garantindo o time nos playoffs da competição, Mari. Boa, mas a gente quer saber da escalação. Como é que o Vasco vem a campo hoje, Correge? Vamos lá, aqui no Barulho dos Meus Amigos eu vou tentar passar a escalação para vocês. Vasco tem 2 desfalques, o Luiz Gustavo e o Hugo Moura estão suspensos. Então, a escalação deve ter novidades ali naqueles setores. Vamos a ela, Campinho na tela, Léo Jardim como goleiro, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. E aí no meio-campo, o Jair pode jogar, já que tem 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro, seria negociado inicialmente, mas o Fernando Diniz quer muito esse jogador no elenco do Vasco, então deve fazer a 7ª partida, ficar no elenco. E aí, se ele não jogar, o Matheus Carvalho entra. No meio-campo ainda, Tietê e Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Rayan e Verrete, o pirata dessa caravela de piratas vascaínos, Mari Fontes. Que vieram da Paraíba para ver o Vasco em São Januário. Muito bom, valeu, Correge. Ó, o Flamengo pega o Fortaleza amanhã, de olho na liderança do Brasileirão. Se o assunto é campeonato brasileiro, essa euforia tem explicação. O Flamengo tem o melhor ataque, o artilheiro. Arrascaeta é o nome da emoção! E aplicou a maior goleada. Tem também a melhor defesa e é o time que menos perdeu. Amanhã, contra o Fortaleza, no jogo que vai marcar a despedida da torcida antes da Copa do Mundo de Clubes, pode vir o que falta, a liderança. Estamos preparados, não temos que dar desculpa e sim mostrar resultado. Estamos muito focados nisso, vamos deixar o cansaço de lado e vamos buscar essa liderança que todos nós queremos. A liderança depende de uma combinação de resultados. Vitória sobre o Fortaleza e empate ou derrota do atual líder, Palmeiras, diante do Cruzeiro no Mineirão. A dúvida é que Flamengo vai entrar em campo amanhã. O que fez campanha decepcionante na primeira fase da Libertadores tem deixado o torcedor preocupado. Como na vitória sobre o Deportivo Táchira, o saco de pancadas da competição no meio de semana. Quando a classificação para as oitavas de final em 2º lugar no grupo foi saudada com vaias. E eu creio que a cara do Flamengo vai ser sempre essa, de aguerrido, um time que não desiste nunca, um time que vai buscar os seus objetivos e tenho certeza que no final do ano vamos comemorar títulos. Sorte que amanhã o campeonato é outro. E no Brasileirão, o Flamengo tem exibido sua versão mais charmosa.
Bom, esse jogo contra o Fortaleza amanhã vai ser o último do Flamengo antes da pausa, né, para a Copa do Mundo de Clubes. O time está no grupo D da competição. Olha lá, ó, com o Chelsea, da Inglaterra, Esperance, da Tunísia e mais um time que a gente vai conhecer hoje no jogo entre América do México e Los Angeles FC. É às 11h30 da noite e você vê ao vivo no Sport TV. Bom, amanhã tem Santos e Botafogo no Brasileirão, hein? É a partir das 3h30 da tarde, ao vivo na Globo. O Murilo Tauro tá lá na Vila Belmiro e traz informações pra gente. Boa tarde, Murilo. Tem notícia quentinha do Botafogo envolvendo Igor Jesus. Conta mais. Seja bem-vindo. Fala, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aqui no Globo Esporte. Informação de última hora do Igor Jesus. Botafogo e Nottingham Forest estão chegando a um acordo pela venda do atacante do Fogão. O Nottingham Forest e o Botafogo já negociam há algum tempo, mas a proposta que chega para o Botafogo é de 20 milhões de euros. Nesse momento, quase 130 milhões de reais. O Botafogo deve ceder o jogador para o futebol inglês. É uma negociação, como eu disse, que já aconteceu há algum tempo, e por 20 milhões de euros o Igor Jesus deve estar trocando o Botafogo pelo Nottingham Forest. Falando do jogo de amanhã, Cuiabano, Barbosa e Savarino estão fora da partida, ainda não conseguiram reunir condições de jogo para entregar para o Renato Paiva para estarem amanhã à disposição, mas tem uma novidade. O David Ricardo, zagueiro, deve ser titular amanhã contra o Santos. Ele sofreu uma lesão na coxa direita, mas ontem, sexta-feira, treinou normalmente com o restante do elenco, está à disposição do Renato Paiva e amanhã deve começar a partida aqui na Vila. Mari. Perfeito. Aí vamos para o outro lado, a gente quer saber do Neymar. É titular ou não é amanhã? Importante notícia que também é quentinha. O Santos treinou hoje de manhã e o Neymar não esteve em campo. O treino de ontem à tarde, o Santos ontem treinou à tarde e o Neymar sentiu uma torção. Então ficou fora do treino de hoje por precaução. Ele estará à disposição. Era ter o Neymar por 60, 65 minutos. Por essa torção, isso talvez não aconteça, mas ele está com o grupo. Normalmente está concentrado. Amanhã estará na Vila, 4 da tarde, Santos e Botafogo, Mari. Perfeito, Murilo. Obrigada pelas informações. Então é o seguinte, esse jogo deve ser o reencontro do Neymar com o Botafogo depois de 14 anos. Na última partida, lá em 2011, ele marcou um golaço. O moicano ainda era marca registrada daquele atacante adversário que tinha acabado de ser pai, prestava homenagem ao primeiro filho, Davi Luca. Uma obra de arte para a sua coleção que está só começando. Na última vez em que o Botafogo encarou o Neymar em campo, pior para o time carioca. 19 de outubro de 2011, 21ª rodada do Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Botafogo poderia até assumir a liderança da competição com uma vitória. Importante entrar forte, porque a equipe do Botafogo está buscando a liderança, mas nosso objetivo é poder sair dessa zona que nos incomoda aí lá embaixo. Como em 2025, era um Santos lá embaixo na tabela de classificação, mas era também um Santos badalado, que tinha conquistado a Libertadores 4 meses antes e que estava pensando no Mundial de Clubes que disputaria em dezembro. Neymar apareceu logo de cara. Com 16 minutos de jogo, chamou Bruno Thiago para dançar, mas o volante do Botafogo não conseguiu acompanhar o ritmo. Golaço! Que jogada do Neymar, que gol é esse? O Botafogo, de Louco Abreu, até teve chance de empatar, mas a cabeçada do uruguaio não saiu legal. Louco e Neymar, aliás, terminaram empatados em número de gols naquele brasileiro, 13 para cada. A vitória santista foi confirmada com quem terminaria artilheiro daquela edição do campeonato, Borges, Santos 2-0. 14 anos depois, o Botafogo deve reencontrar Neymar amanhã, de novo na Casa Santista. Aliás, pode ser a despedida do craque com a camisa do Santos jogando na Vila Belmiro. É que o contrato dele com o clube vai até dia 30 de junho. E depois do jogo de amanhã só tem mais uma partida, fora de casa, contra o Fortaleza. O Botafogo parece se ajustar aos poucos aos comandos do treinador que chegou esse ano, Renato Paiva, e às perdas de peças importantes da última temporada. O atual campeão brasileiro e da Libertadores segue vivo nas duas frentes. Na Libertadores sofreu, mas conseguiu a vaga nas oitavas de final. No Brasileiro, está em 11º e precisa de uma sequência de bons resultados para tentar encostar nos líderes. Bater o Santos de Neymar seria um ótimo começo. E o Fluminense renovou o contrato com Paulo Henrique Ganso até o fim de 2026.
O Ganso tem 35 anos e 277 jogos pelo Flu. Amanhã tem Inter e Flu. Às 8h30 da noite, ao vivo no Sport TV. O jogo é no Beira-Rio, campo que esse cara aqui conhece muito bem. Você está reconhecendo? Boa noite. Esse andar marrento não é de hoje. Esta é uma imagem pouco comum no futebol gaúcho. O ponteiro Renato do Grêmio visitando o estádio do Internacional. Renato Gaúcho, desde 1985, de mãozinha no bolso. Ele foi dar um confere no Beira-Rio que ia receber um amistoso entre Brasil e Chile. E preocupado com a altura da grama, Renato mesmo resolveu cortá-la, para não ser prejudicado no jogo de sábado. Vamos lá então? Vamos lá, né, moço? Vou dar uma legitimação na ponta direita. Leva jeito aí. Talvez leve mais jeito aqui do que dentro de campo, hein? Olha, eu não sei não, hein? Impressão minha ou esse carrinho tá saindo pela lateral? Melhor deixar pra lá. 40 anos depois, lá vai o Renato pro Beira-Rio de novo. O jogo de amanhã contra o Inter é o último compromisso do Fluminense antes da Copa do Mundo de Clubes. A tal ponta direita, que o técnico conhece tão bem, tá em ótimos pés. John Arias é o jogador de linha com mais minutos em campo na temporada e um dos líderes em assistências entre todos os times da primeira divisão. Então, o Renato pode viajar tranquilo. Não precisa dar passe para gol, muito menos aparar a grama. Meus amigos, a gente tem aí algumas situações aí a considerar, né? Visto que essa rodada do Brasileirão é bem importante, o Flamengo aí com alguns desfalques ainda para o jogo, tem essa situação aí do Prata aí com a seleção equatoriana, causando esse desconforto aí junto ao departamento médico do Flamengo. A gente acha que alguma coisa tem por trás disso tudo. Não é normal um jogador que está em recuperação ser convocado para a seleção, receber na sua casa médicos da seleção equatoriana para fazer uma avaliação. Isso aí traz duas conclusões. A primeira é que dizendo que o Flamengo não tem condições de fazer a avaliação do jogador, porque o jogador vai ser liberado para jogar por eles e pelo Flamengo não foi liberado. Eu prefiro confiar no Flamengo e no departamento médico e acredito que a seleção está aí querendo forçar a barra para que ele jogue, para que ele participe dessas partidas, inclusive podendo aí agravar a situação do jogador e acabar ficando muito mais tempo sem ele. Imagina aí o Mundial sem o Prata. Ele, quando entra, sempre muda o sistema de jogo, muda o panorama da partida, consegue dar algo a mais, consegue colocar fogo na partida, sem às vezes mudar o sistema tático, o time consegue entregar mais alguma coisa. E a gente não pode ficar mais jogador, visto que já está aí praticamente um mês fora dos campos aí, e o Flamengo precisando dele, e ele não está à disposição. Então, portanto, é uma tremenda irresponsabilidade da seleção equatoriana, do seu departamento médico da seleção, que deseja colocar o jogador em campo a qualquer custo, aí, causando aí um desconforto e causando até prejuízo para o Flamengo, sendo que ele é patrimônio do clube, quem paga o salário é o clube. Portanto, tomara que isso aí se desenrole da melhor maneira e que o jogador continue seu tratamento, para que a gente possa ter ele aí na nossa estreia no Mundial no dia 16. Outra situação importante, Bruno Henrique, foi dar depoimento sobre aquela situação da suposta manipulação de resultados, né, dele, da sua família lá. Fizeram o depoimento, mas não tomaram nenhuma atitude. O jogador continua liberado para jogar, para praticar futebol, para fazer o seu trabalho, enquanto aí as investigações continuam. É uma decisão acertada, uma vez que não tem nada provado contra o jogador, e não seria justo com o clube deixá-lo parado, esperando a justiça, que a gente sabe que sempre é lenta, e sem jogar futebol. Então não está ainda acusado formalmente, não tem nenhuma acusação, é só suspeita, né, investigação, portanto ele está livre para jogar futebol, e a gente acredita que isso aí vai acabar descobrindo a verdade e que tomara que ele seja inocente. Quanto ao time titular, acreditamos que o Felipe vai com força máxima, né, visando ganhar esse jogo. Essa partida é muito importante, mesmo sendo no Maracanã. O Fortaleza é um time perigoso, é um time muito bem treinado, com muito bons jogadores. O treinador já há bastante tempo no cargo, tem amplo conhecimento do seu grupo, da sua equipe, dos seus jogadores.
Então ele consegue bons resultados. Lógico que está mal no Campeonato Brasileiro, mas muito por conta de disputa de Libertadores, Sul-Americana e das outras competições, Copa do Brasil. A gente sabe que eles têm um bom time, mas não tem um grande elenco, então não consegue rodar muitas partidas e toda vez que sai titular de campo e entra reserva, o nível cai assustadoramente. Mas, vida que segue, acredito que será um jogo muito difícil, o Flamengo não vai ter moleza, meu placar inclusive é 2-0 e vamos aí torcer contra o Palmeiras, que o Cruzeiro possa estar nos ajudando aí, pelo menos empatando. Se empatar, nenhum dos dois avança, o Flamengo passa para primeiro colocado, afasta do Cruzeiro mais um ponto e nós assumimos a liderança aí isolada do Campeonato Brasileiro, que no momento é muito importante para a gente. Precisamos de times fortes que tirem ponto do Palmeiras, porque eles estão com uma força tática e mental muito grande, estão com um time muito bem equilibrado, muito bem treinado, focado e principalmente dispostos a tirar os títulos do Flamengo. Precisamos estar espertos aí com essa situação. Galera, tinha para falar para vocês hoje era isso. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa o like e acione a notificação. Um grande abraço a todos, bom final de semana, valeu!